Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante o momento em que nos estejam a acompanhar. Bem-vindos aqui a vocês que são comunicadores e para quem gosta de comunicação e basicamente para quem também tem aqui as energias de gêmeos, não é? Independentemente de ter o Sol, a Lua, o que quer que seja, ou que lhe diga, ou que lhe interesse, digamos, estas matérias da comunicação, digamos assim, ligadas aqui também com esta perspectiva da astrologia, que é também o que eu aqui vos trago de alguma maneira, e sobretudo a partir de uma perspectiva de operatividade, de trabalho, de áreas de trabalho, neste caso da área de trabalho da comunicação social, da imprensa, dos jornais, mas também dos média e até das redes sociais, não deixam de ser uma forma de comunicação e de estarmos em contacto e de difundir mensagens e comunicarmos uns com os outros, essencialmente exercermos a nossa liberdade de expressão, que é aliás um princípio constitucional e que hoje em dia se encontra sob ataque e que devemos defender como sendo um dos princípios fundadores da nossa própria maneira de ser e de estar na vida. Basicamente, o que eu vos trago aqui hoje é uma reflexão acerca de como é que esta oficina em particular, a comunicação, que é desde logo a comunicação que temos connosco mesmos, influencia todas as áreas de vida e de trabalho, no fundo todas as outras, e como as outras áreas, que é o mais interessante também aqui de pensar, podem trazer elementos interessantes para a comunicação, ou seja, como é que nós podemos melhorar a nossa comunicação a partir das outras diferentes oficinas. E vou começar precisamente pelas oficinas, pelas quatro primeiras, não é? Chamadas oficinas básicas, nas quais também se insere a própria oficina de gêmeos, e pensar aqui um bocadinho como é que nos relacionamos aqui com estas oficinas, como sejam o corpo, não é? A oficina de carneiro, que é do ginásio, a oficina de touro, que tem a ver com a banca, com os recursos, com o dinheiro, com o conhecimento, a forma como é que se gera. A própria comunicação, como é que melhoramos a comunicação a partir dos mecanismos da comunicação, aqui estamos um bocadinho a voltar a nós mesmos, à nossa própria oficina, e finalmente as emoções, não é? Os sentimentos, as emoções, isto também é importante trabalhar-se a nível da comunicação, e aqui eu creio que sim, não é? Quer dizer, muita da forma como nós comunicamos tem a ver com aquilo que nós somos, com a nossa própria interioridade, então conhecermos a nós mesmos torna-nos melhores comunicadores, sem dúvida alguma. Nós podemos potenciar aquilo que estamos a comunicar a partir da nossa própria emoção. Se nós vivemos, nós passamos, por exemplo, um repórter de guerra que vive no momento toda a emoção que está a ser passada, todo o sentimento que está a ser passado, a capacidade de transmitir é implicitamente influenciada, ou diretamente influenciada e implicitamente sentida, assim é que é, por tudo aquilo que está a envolver e por tudo aquilo que está a sentir, e logo sendo canal, vai também ser influenciado por aquilo que passa através de si, não é? Não é por acaso tantos repórteres de guerra acabam por sofrer os mesmos traumas dos soldados, não é? Porquê? Porque passam por aquele mesmo ambiente. Portanto, perceber também a ligação íntima entre aquilo que sentimos, aquilo que processamos emocionalmente e a forma como comunicamos e a forma como depois falamos connosco mesmos a partir daquilo que experienciamos. Portanto, eu diria que a comunicação está intimamente ligada aos traumas de infância, às emoções e, portanto, são duas áreas muito próximas, ok? E então passamos então aqui para a primeira oficina, que é a oficina do corpo. Então o corpo é o primeiro instrumento de comunicação, não é? Ao fim e ao cabo, se nós formos pensar a forma como nós nos vestimos, como nós portamos socialmente, a forma como nós trabalhamos o nosso corpo, a forma que damos ao nosso corpo e a forma como escolhemos trabalhar o nosso corpo, até o desporto que nós praticamos, é uma comunicação de uma maneira de ser e de estar na vida, não é? Portanto, é a primeira forma de comunicação, nós comunicamos através do corpo, não é? Portanto, o próprio corpo não depende de mais, ele próprio é comunicação, a forma é a comunicação. Portanto, isto é logo a primeira ideia. Depois, efetivamente, também através daquilo que fazemos num ginásio ou no treino do corpo, ajuda-nos muito, não é? A entender o instrumento mental de transformação do corpo, não é? Ou seja, a forma como nós pensamos, agimos e somos está intimamente ligada, elas estão interligadas. Porquê? Porque aquilo que nós fazemos é pensado, ou seja, tudo aquilo que nós trabalhamos fisicamente foram exercícios de autossugestão, não é? E nós mudamos a nossa relação com o nosso ambiente e logo a nossa relação com o nosso corpo físico. Portanto, há uma interligação entre estas diferentes realidades. A partir do momento em que começamos a trabalhar o nosso corpo físico, começamos a adotar determinado tipo de medidas pessoais e mentais, não é? Para nos transformar. E, portanto, o corpo é uma forma não só de comunicação para fora, mas essencialmente a forma como comunicamos internamente com a nossa mente e estabelece uma nova forma, um novo tipo de canal interno de comunicação com o corpo. Ou
seja, há um conjunto de canais que são redefinidos. Nós pensarmos até os horários, a forma como estamos, a forma como nos organizamos, sempre que temos o que estamos engajados num trabalho físico, tudo isto começa a estar interligado e começa a haver momentos próprios para o corpo. E ao estabelecermos isto, também estabelecemos uma forma diferente de ser e logo nos comunicarmos publicamente, não é? Portanto, forma de potenciar a relação dos objetivos que queremos atingir no ginásio é a primeira forma de comunicarmos através do corpo e a forma como comunicamos a partir da qual atingimos os nossos objetivos pessoais, ok? Portanto, esta ligação. Portanto, comunicar dizendo tudo permanentemente, ou seja, ser transparente connosco mesmos, sendo frontal, prático, direto, sem dissociações, descritivo até com quem está no campo de batalha, ou seja, as pessoas com quem treinamos, não é? E para fazer passar essa mensagem, aquilo que nos fará ganhar a guerra, não é? Aqui usando um bocadinho a linguagem de Carneiro. Ou seja, este aspecto de ser muito prático, de ser muito objetivo, de pegar naquilo que é as nossas necessidades básicas e para onde é que queremos ir e que resultados é que queremos atingir, sem dúvida alguma, que é uma base absolutamente essencial que nos faz triunfar depois a nível daquilo que são os nossos objetivos no ginásio. Portanto, partir de um espaço de gratidão, de forma direta, assertiva, prática e transformativa, com uma eficácia que seja dinâmica, portanto, resolutiva, ativa, transformadora, com a necessidade de estar em permanente alerta e adaptação. Este aspecto de alerta e adaptação também passa para a mente e para a forma como pensamos, e que nos permite estar um passo à frente naquilo que vai acontecer, ou seja, torna-nos muito mais, até do ponto de vista comunicacional, proativos, antecipatórios daquilo que possa acontecer, e, portanto, associamos isso à nossa capacidade de associação, que se torna muito mais digamos, dinâmica, rápida e logo imprevisível e que nos permite tirar vantagens. Isto aprendemos também no ginásio, não é? E pode ir para a comunicação. Portanto, isto combinado com uma intuição necessária, dizendo sempre tudo o que é essencial, ou seja, distinguir o acessório do essencial, desenvolvendo aqui uma intuição, que a intuição desenvolve-se precisamente através de uma prática constante, de uma postura, digamos, de ginásio, ou seja, de estar em permanente adaptação, ok? Isto são aspectos importantes que podemos depois levar para a comunicação. Agora, o que é que podemos ir buscar para uma melhor comunicação? Àquilo que é, digamos, a oficina, digamos, portanto, de touro, ou seja, à banca. O que é que podemos ir buscar à banca? E o que é que podemos ir buscar, digamos, àquilo que é esta energia da acumulação, mas ao mesmo tempo também da relação com os recursos, com o conhecimento, sobretudo a parte do conhecimento, não é? Então, perceber que os recursos são um instrumento de comunicação remete-nos para a nossa capacidade de bloqueio, capacidade de controlar aquilo que é o nosso próprio impulso interno, de agirmos imediatamente e comunicarmos sempre de forma direta e imediata, não é? Se por um lado aquilo que nos traz a oficina do ginásio, ou seja, de Carneiro, é sem dúvida alguma a capacidade que temos de adaptação, de antecipação, de rapidez, aqui é a capacidade que temos de ser estrategas, de pensar bem antes de agir, saber exatamente aquilo em que vamos investir ou não. É quase um contraponto ou oposto àquilo que devemos fazer quando estamos na energia de Carneiro, não é? Portanto, depois, também é importante aqui, que não é preocupante aguardar, não é? Ou seja, aguardar também faz parte. Saber esperar, aprender a saber esperar. Preocupante é agir e falhar, não é? E que de alguma forma ser reativo e impulsivo acaba por nos trazer muito mais consequências negativas. E portanto a paciência é algo que se aprende aqui também muito com esta oficina de touro. Depois, controlar o impulso, ou seja, saber travar os nossos ímpetos, é ganhar a capacidade de perceber o jogo, o que é que se encontra envolvido, poderá ponderar antes, muito bem antes de agir, não é? Antes de falar, antes de tomar iniciativa, tornar-nos de alguma forma estratégicos na forma de pensar, na forma de comunicar, controlar o tempo, o espaço daquilo que se encontra à nossa volta. Portanto, isto também vem desta capacidade que esta oficina nos transmite, aqui a nível da comunicação. Portanto, tudo isto é gestão de recursos, gestão do controle emocional, gestão do controle mental, gestão do controle físico, que fica muitas vezes determinado por uma certa incapacidade espiritual de nos libertar daquilo que são os controlos dos outros. Ou seja, aqui também fica claro, ao termos esta capacidade de nos blindar ou de nos fechar mais e de perceber melhor o que é que vamos fazer a seguir, de como somos permeáveis ou controláveis a partir de outros pontos que não somos nós mesmos. E, portanto, esta percepção da nossa própria dimensão ajuda muito a controlar recursos e depois a comunicar de uma forma, a partir dessa noção, a comunicar de uma forma muito mais proativa no sentido daquilo que nós queremos mesmo para os nossos interesses, para as nossas dimensões, e isso torna-se muito mais importante, ok?
Depois, a capacidade de bloqueio tem que ver essencialmente capacidade interna de não nos deixarmos prender pela opinião dos outros, não nos deixarmos influenciar por aquilo que os outros verdadeiramente pensam ou não pensam, não é? Quer dizer, esta situação também é importante que seja aqui tida em conta. Portanto, não é importante se vão criticar ou não a nossa forma de comunicar, o importante é que sejamos totalmente congruentes num ponto de vista ao que queremos chegar. Portanto, não é importante se a nossa imagem fica bem ou mal, não é importante se saímos vencidos ou vencedores, não é? Quer dizer, temos aqui uma preocupação muito mais prática, muito mais pragmática, aquilo que são os nossos objetivos. O plano final onde queremos chegar, não é? Isso é que conta como objetivo fundamental. E nós aprendemos isso aqui na oficina dos recursos. Muitas vezes a intenção está escondida e aqui, ao contrário do corpo, onde tudo é visível, onde tudo é imediato, aqui não, aqui traz-nos uma dimensão mais de que há algo oculto, que há algo que não se vê, que tem que ser trabalhado. E isto é muito quando trabalhamos recursos que começamos a ter esse tipo de comunicação, o que nos permite depois ir para a nossa própria noção de dissociação. Além disso, também, porque sabemos exatamente o que é ponderação, eh, sem- sabemos desenvolver a nossa própria estratégia interna e depois externa para atingir os nossos objetivos a partir dos recursos. Ou seja, saber comunicar a partir de recursos é, acima de tudo, sermos capazes de comunicar a partir da nossa força de vontade interior, do nosso autoconhecimento e do nosso conjunto de valores internos que nos formam. Ou seja, haver aqui também uma preocupação de ir para dentro e ver exatamente o que é a nossa educação, o nosso core, a nossa base, que depois nos diz exatamente por que caminhos vamos ou não vamos. E isto torna a comunicação muito mais contida, muito mais ponderada, muito mais receptiva, se calhar até aos outros, para depois podermos impor a nossa própria vertente, a nossa própria identidade, a nossa diferença em termos comunicacionais. Portanto, os valores internos são absolutamente determinantes para a forma como reagimos com o mundo. Portanto, esta vocação para o interno tem muito a ver com a energia da casa da banca, não é? Em que trabalhamos essencialmente a partir do interior e a partir de uma gestão que é a nossa visão pessoal e não tanto aquilo que é de fora. Ou seja, o foco não está para fora, o foco está para dentro. E isto ajuda-nos também a centrar ou recentrar aquilo que é a nossa própria capacidade de autocontrole aos nossos ímpetos. Ok? E tudo isto vamos buscar à banca, tal como a capacidade de adaptabilidade fomos buscar basicamente na nossa comunicação, entenda-se, aquilo que é a energia de carnar, ou seja, a energia do ginásio. Passamos então agora para a nossa para a nossa própria oficina, não é? Gêmeos com gêmeos, a redação, o que é que nos ajuda? Ou seja, quando nós começamos a trabalhar mais e mais comunicação, comunicar a partir daquilo que é uma comunicação não violenta, quando somos capazes de exprimir dentro de nós mesmos qual é a nossa forma mais profunda de ser e estar perante as dificuldades que temos e mergulhamos na nossa própria interioridade, mas ao mesmo tempo limpamos o canal, temos a capacidade de perceber o que é nosso do que é do outro, daquilo que vem de trás, começamos verdadeiramente a perceber que temos um grande poder na comunicação interna connosco mesmos e que isso nos ajuda à comunicação externa. Portanto, deixar claro para os outros aquilo que queremos e não queremos, fazer com que os outros percebam que a nossa comunicação parte essencialmente daquilo que é a percepção que nós temos e isto é a base diria, daquilo que é o princípio do democrático, não é? Da democracia, a capacidade de nós termos, independentemente do que nos estejam ou não a vender, nós termos a nossa capacidade de ler a realidade. Isto é a base da liberdade de expressão, não é? Se nós formos a ver esta comunicação não violenta, é a base da liberdade de expressão. Portanto, perceber até que ponto é que também a vontade que temos de chegar ao outro, àquilo que é o nosso irmão, o nosso próximo, e que devemos proteger, devemos ser fiéis ao mesmo, entregar toda a nossa capacidade e a nossa existência no mundo a essa mesma defesa do outro, como valores, e são valores que nós vamos buscar aqui, não é? São valores essenciais desta oficina que é a redação, que uma comunicação não violenta é sempre solidária, assenta essencialmente em princípios de compreensão do outro. Não há aqui um interesse egoísta. As nossas responsabilidades ficam assim marcadas, não é? Naquilo que é uma responsabilidade comunicacional. Aquilo que dizemos tem impacto no outro. Quando nós percebemos isso, temos muito mais cuidado com aquilo que estamos a comunicar. Nós percebemos a responsabilidade que isso implica, porque também percebemos como é que o outro nos pode influenciar a nós. E, portanto, isto é a base para nós podermos, primeiro, perceber a verdade, que é um elemento essencial desta oficina, para depois, eventualmente, podermos fazer a dissociação das realidades, ou seja, perceber o contexto de cada um e ir à casa de cada um. Primeiro, temos que conhecer a nossa própria casa. Temos que ter uma comunicação não violenta e definir muito bem o que são os nossos interesses e os nossos pedidos e claramente como é que esses pedidos são formulados
perante o mundo tem muito a ver com a forma como nós os primeiro formamos perante nós mesmos. E perante nós mesmos é que começa, digamos assim, o próprio ato de comunicação, não é? A tal comunicação não violenta é essencialmente, inicialmente, uma comunicação connosco mesmos. Portanto, ser capaz de transmitir a nossa verdade, aquilo que são as nossas necessidades não atendidas, as nossas dificuldades pessoais que não conseguimos resolver e que tentamos, através da comunicação, passar ao outro, e que os outros também percebam, possam comungar e partilhar, para que unidos em irmandade possamos verdadeiramente transformar o mundo numa realidade maior. A ideia de que a comunicação é efetivamente libertadora. Criar a realidade onde seja possível uma comunicação não violenta, a partir de valores que vêm de uma comunhão, daquilo que é o nosso coração, a nossa entrega ao outro, a nossa capacidade de fazer da comunicação um ato de amor, não é? Percebendo que existem opiniões que são divergentes, ou seja, perceber que a nossa realidade não é a realidade do outro, que aquilo que eu sinto não é o que o outro sente. Isto é um aspecto absolutamente essencial, porque isto é o que nos demonstra a nossa identidade e a identidade do outro, e isto leva ao respeito mútuo. Porque a partir do momento em que nós sabemos que o meu sentimento é meu, mesmo que seja em relação a mim ou em relação ao outro, é meu, e o sentimento do outro é igual, do ponto de vista dele, ou seja, ele pode ter um sentimento totalmente diferente do meu, ou logo uma comunicação totalmente diferente da minha, e que isso tem que ser respeitado, que a identidade dele é a minha identidade. Este princípio de dissociação é absolutamente essencial. Ou seja, a associação dissociação é algo absolutamente básico na comunicação, que às vezes não está muito bem à vista, porque muitas vezes não adotamos uma comunicação não violenta, adotamos uma comunicação colonizadora. Isso deve ser evitado, ok? Depois, ser capaz de fazer, cá está a dissociação, entender que somos capazes de perceber diferentes contextos, geram diferentes soluções, portanto, e temos que ser capazes de as contextualizar, sem perder o cariz não violento, sincero, autêntico, verdadeiro, de entrega, que tem que ser a base de uma comunicação limpa, direta, que assenta em factos, diferentes visões e quadrantes, mas que na essência são construídos através de uma comunicação que procura a empatia. Sem empatia é impossível chegar aos nossos próprios objetivos e de alguma forma chegar onde nós queremos, não é? Em termos de comunicação, da comunicação que estamos a fazer. Ela é a base da comunicação não violenta, a empatia. Mas nem sempre é muito bem perceptível o que é empatia, daquilo que é simpatia, daquilo que é agradabilismo, enfim, uma série de dimensões que às vezes aqui se confundem com aquilo que é a base da comunicação não violenta, ok? Mas sem dúvida alguma que estes são aspectos que vamos buscar à nossa própria oficina e que melhoram a nossa comunicação de uma forma brutal, não é? Faz aqui um boost, um aumento total das possibilidades quando somos conscientes destes aspectos. Portanto, temos aqui a própria noção da comunicação não violenta, mais até do que a autossugestão, a comunicação interna que tenho referido noutros vídeos. Mas que é aqui muito importante de termos como aspecto que a comunicação traz a ela mesma e que a potencia. O ser direto, o ser capaz de assimilar nos momentos próprios e de saber ser estratega, são aspectos que, no entanto, também complementam esta própria visão, se pensarmos, obviamente, nos contributos da oficina do ginásio e da banca. Vamos então agora para uma outra oficina, que é a oficina do infantário, não é? Que tem a ver com a energia de caranguejo e que tem a ver, obviamente, com a necessidade do estudo dos traumas, do passado, tudo aquilo que influencia a nossa emocionalidade. Comunicação é, obviamente, perceber o outro, percebermos a nós mesmos e comunicarmos de forma limpa a partir do canal, mas é também preciso perceber aquilo que influencia o canal. Não é? Como é que nós falamos de algo que é limpo se nós não conhecemos, entre aspas, aquilo que é a sujidade ou aquilo que nos pode influenciar, os traumas, tudo aquilo que é o que vem do mundo e que nós temos que saber filtrar de algum modo. Porque, no fundo, a energia de caranguejo tem a ver com essa filtragem, com essa capacidade de filtragem. Isso é um dos aspectos mais importantes que podemos ter. Agora diminui aqui o tamanho do ecrã e agora a ver se volta a aumentar. Ok. Portanto, muitas vezes o que temos também é essa dificuldade, não é? Em percebermos exatamente o que é que limita o nosso canal de estar limpo ou estar completamente desimpedido àquilo que é não só a nossa comunicação, como a aceitação da comunicação do outro. Então, em primeiro lugar, perceber que comunicar a partir dos traumas é perceber cada trauma, cada momento, a transformação, pois quando comunicamos estamos a falar connosco mesmos e a partir de nós mesmos, das nossas limitações, das nossas dificuldades, todos os nossos princípios e valores e tudo aquilo que trabalhamos dentro de nós ao longo de uma vida, não é? Para além disso, temos também que perceber a capacidade de comunicar, ou comunicar a capacidade que temos de nos transformar a nós mesmos e a relação que tivemos com o trauma inicial do passado, porque obviamente existe sempre um trauma inicial. E quando estudamos a nossa evolução enquanto pessoas, não é?
sobretudo quem faz hipnoterapia e tudo aquilo que seja baseado em ciências hipnóticas, sabe perfeitamente que nós temos traumas que às vezes vêm de vidas passadas, não é? Portanto, estudar este trauma inicial, em relação ao qual temos, muitas vezes tem a ver com os nossos pais, com a nossa família, o ponto de origem, tudo aquilo que é a nossa cultura pessoal e a nossa cultura enquanto sociedade, tem que ver com o nosso país, com a transformação que sofremos ao longo de uma vida e às vezes de longas vidas e de vidas do passado e de processos até que são de vidas passadas, não é? Portanto, tem a ver com energias que se vão renovando. E, portanto, perceber que a forma como comunicamos não vem de agora, vem de sociedades inteiras para trás. A forma como nós comunicamos também é herdada, também tem a ver com um património genético que nos foi de alguma forma entregue. Portanto, comunicar a partir de todas aquelas pequenas e grandes situações que são eventos que nos marcaram para todo o sempre e que, acima de tudo, transformar a nossa própria maneira de estar e de ser. Há determinados eventos, e aqui já não estamos a falar de coisas do passado ou da constelação familiar, mas tem a ver com a nossa própria vida e com nossos eventos individuais, também nos marcam. Há pessoas que mudam a partir de determinadas experiências. Um cancro, a morte de um pai, uma separação, e que nos mudam completamente enquanto pessoas. Não somos as mesmas pessoas. E isso também faz com que os sentimentos que nós temos desapareçam ou se transformem radicalmente. E portanto já não estamos a falar da mesma pessoa, estamos a falar de uma pessoa diferente, a falar de uma pessoa que sofreu muita transformação. E se calhar até potenciou dimensões que não estavam à vista, que não eram visíveis a determinada altura. Igualmente, entender a forma como falamos, a cadência, a velocidade, a forma como sentimos, como nos fazemos sentir quando comunicamos, resulta daquilo que é uma relação interna connosco e com os outros. Aqueles que informam a nossa realidade e que se encontram à nossa volta permanentemente, nos contactam e que, ao contactar connosco, transformam-nos a partir da realidade mutacional e transformativa permanente. Ou seja, perceber que nós estamos em transformação constante, que os outros estão em transformação constante, através dos seus traumas, das suas visões, imagens, sentimentos do passado, é também algo muito real e algo que acontece permanentemente. E isto mostra a clara relação entre o sentimento e a emoção e a comunicação. Volta àquela questão de nós comunicamos permanentemente connosco mesmos e podemos disciplinar a nossa mente através da autossugestão para termos uma comunicação sempre cordata connosco. Mas nós vamos contactar com outras pessoas. Nós, costuma-se dizer que somos a síntese das 5 pessoas com quem mais nos relacionamos. E porquê? Porque é muito do contacto com os outros, da relação com os outros, que vamos receber também as influências daquilo que são as emoções, os sentimentos, as ligações, as relações e toda a vida e existência dos outros. Portanto, nós somos claramente consequência do sítio onde nascemos, das pessoas com quem nos ligamos, com quem estamos interrelacionados. Aliás, quando viajamos e contactamos com culturas diferentes, temos essa clara percepção. Nós vivemos na nossa própria bolha. Aliás, a própria ideia do algoritmo nas redes sociais tem a ver com isso. Aquilo é uma bolha. Seleciona as pessoas que pensam e agem e dizem como nós. Por isso é que é difícil atingir outros públicos e outros objetivos se não temos vídeos, maneiras de estar e de pensar totalmente diferentes, porque aí só atingimos sempre o nosso único público. E isto faz também com que estejamos limitados àquela maneira de ser e de estar. Quando começamos a ter essa percepção, percebemos o quanto o sentimento, a emoção, influencia a comunicação. Portanto, a comunicação é resultado também, necessariamente, de todos os contactos que nós temos. Se, por exemplo, alguém que é da área da comunicação, que é um jornalista, que é um comunicador, se dedica apenas a uma determinada área, nomeadamente a política, é natural que a hipocrisia funcional e uma série de conceitos que são caros à política comecem a formar, porque é só com aquilo que ele contacta. Se ele, entretanto, viajar, se pegar noutras matérias, fizer outros contactos, se for por exemplo, cobrir situações que tenham a ver com espetáculos de música, espetáculos musicais, teatro, e áreas da cultura, vai começar a ter uma energia muito mais leonina, vai começar a dar importância a outras coisas que não daria, por exemplo, se só fizesse reportagens sobre política. Se for, por exemplo, para a guerra, naturalmente que terá uma muito maior preocupação e uma muito maior ligação àqueles que são os motivos, as realidades, as emoções e as sensações que vêm do contexto de guerra. O mesmo se diga do ginásio, o mesmo se diga da banca, um jornalista que só se dedica à banca vai ter uma linguagem totalmente vocacionada e às vezes até fechada sobre aquilo que são conceitos de investimento, poupança, etc., porque é sobre aquilo que trabalha. O mesmo da área do direito, o mesmo da área, digamos, do sindicalismo, o mesmo da área da religião, por exemplo, o mesmo sei lá, de áreas que possam ter que ver com a saúde ou com as empresas, vai ter muito da linguagem que absorve. Portanto, nós somos muito daquilo que absorvemos também, porque absorvemos os sentimentos e as relações emocionais que ali se encontram, ok?
ser capaz de ultrapassar os traumas, percebendo que através deles, dos nossos e dos outros, crescemos e que somos eternas crianças, não é? Temos que aprender a brincar connosco e com os outros, temos que ser capazes de transformar os nossos medos em virtudes, capacidade de compreensão alheia, e acima de tudo, sermos capazes de ser dirigidos aos nossos objetivos, que são a transformação e daquilo que é a nossa própria forma de comunicar através da moldagem, e que dessa moldagem conseguimos fazer a partir das outras pessoas, a partir dos nossos próprios traumas ligados a essas pessoas, não é? Fazer esta moldagem a partir do exterior, das sensações exteriores, de perceber os traumas dos outros e os nossos próprios traumas, e nesta linguagem permanente, dialética, conseguirmos também transformar um bocadinho aqui a nossa realidade. Depois, capacidade de transmutar energias, de ressignificar não só a nossa própria experiência, como a experiência dos outros, e de interagir a partir dessa ressignificação de experiências, mergulhar no passado, ao mesmo tempo que, vivendo aquilo que é a comunhão e a partilha de espírito na infância, conseguirmos uma comunicação que se baseia essencialmente em valores de transformação e aceitação, capacidade de entender que todos somos crianças feridas e que naturalmente pessoas feridas ferem, ou seja, termos a noção de que lá atrás, se calhar, aquelas pessoas e nós mesmos não tínhamos determinado tipo de recursos que agora temos, e a capacidade de transmutar a realidade é esta capacidade de perceber que agora estamos em um momento diferente e que claramente a dissociação dos momentos e sermos capazes de transformar as realidades de forma permanente. Aquilo que nos dirige para uma transformação de comunicação, de um padrão agressivo para um padrão cada vez, portanto, não violento, não é? Para um padrão cada vez mais não violento, já que é a partir da mensagem do canal, da limpeza do mesmo, mas acima de tudo da compreensão da realidade passada, presente e futura, que nos envolve, e da forma de construir uma nova constelação familiar, compreensão profunda daquilo que somos, a partir da forma como nos relacionamos com os outros, capacidade de transmutar a nossa própria energia afetiva a partir de experiências passadas, dos traumas, mas que também podem ser ressignificados em experiências positivas e agregadoras, é aquilo que verdadeiramente nos pode transformar, não é? Ter esta noção que é através de todos estes aspectos combinados que podemos efetivamente obter uma melhor comunicação, uma comunicação mais profunda. Isto aprofunda a comunicação, no fundo aquele instrumento que esta oficina nos vem trazer aqui é o aprofundamento da comunicação, através do conhecimento dos traumas e da relação dos traumas diretamente com a própria maneira como comunicamos, ok? Então, liderança é aquilo que nos traz os instrumentos da oficina 1, persistência é aquilo que nos traz os instrumentos da oficina 2, ou seja, a oficina 1 ginásio, a oficina 2 a banca, foco é aquilo que nos traz a nossa própria oficina, através da tal linguagem não violenta, e raiz, base, é aquilo que nos traz a comunicação a partir da oficina do infantário, ou seja, da energia de caranguejo, ok? Espero que tenham gostado. Queria-vos agradecer a presença e espero-vos para mais vídeos. São 3, não é? Sequência de 3. Estas foram as oficinas básicas. Estaremos depois para as outras oficinas e até lá, geminianos. Despeço-me e agradeço a vossa presença hoje aqui, ok?